Olá, seja bem-vindo. Esta é a edição do Expresso Cast e hoje eu vou conversar com a Denise Frank Navarro, fisioterapeuta. Olha que bacana, essa semana eu já conversei com uma fisioterapeuta e hoje eu tenho o prazer de receber aqui outra grande fisioterapeuta aqui da nossa região, profissional já com, eu vou perguntar depois para ela, mas eu acho que por mais de 15 anos aí de carreira e de um belo trabalho aqui em Guaranésia e na região. Nossa convidada de hoje, então, é a Denise Frank, da Fisiofran, inclusive parceira aqui do Expresso Cash. Fique ligadinho, viu? Porque além da Fisiofran, temos a parceria do Cicobi Cred Inter, da Cervejaria Terra Boa e da Droga Nossa. Eu volto já já. Expresso Cast. A Fisiofran renova sua marca em comemoração aos seus 17 anos. A nova identidade visual traz um círculo com duas linhas que formam o F de Fisiofran. O círculo representa a bola suíça, elemento marcante da fisioterapia e do pilates. As duas linhas que correm lado a lado fazem alusão ao acompanhamento cuidadoso dos profissionais com seus alunos e também o processo rumo aos resultados. O conjunto de símbolos traduz a superação, melhorias na saúde e qualidade de vida e os esforços de quem busca dar a volta por cima. Um conceito. Uma nova marca para quem está há 17 anos fazendo sempre o melhor para você. Fisiofran, Fisioterapia e Pilates. Aqui na Droga Nossa tem farmácia popular. Vem pra cá, vem pra cá. Vem na Droga Nossa economizar. Vem pra cá. Entregue em sua casa e aceita o seu cartão. Droga Nossa é a melhor opção. Droga Nossa, na Cardeal Carmelo 284 e na Avenida Deputado Humberto de Almeida 26. Disque entregas 3555-1606. Droga Nossa. Expresso Cast. E agora no nosso Expresso Cast é momento de um bate-papo sempre muito agradável. Como eu disse na abertura do programa, eu vou conversar aqui com uma grande fisioterapeuta, uma grande amiga, né, que eu já conheço há bastante tempo, já entrevistei ela várias e várias vezes quando eu estava na rádio. E agora é a primeira vez que eu estou entrevistando aqui no nosso Expresso Cash. Estou tendo o prazer de dividir a tela com a Denise Frank Navarro. Tudo bem, Denise? É um prazer receber você aqui no Expresso Cash, viu? Tudo bem, prazer é meu, mais uma vez, né? E sempre à disposição quando você precisar. Novo formato, né, Denise? Agora o pessoal vai poder nos ver, né? Quando era no rádio só ouvia, né? Verdade! Formato diferente. E é até legal a gente falar de formato diferente, de visual, né, dessa questão de visibilidade, porque a Fisiofran recentemente passou por uma mudança no visual, né? Sim, a gente teve uma mudança bem, assim, radical, vamos dizer assim, né? Mostrando que, assim, na verdade, o cara é um designer, chama Fabiano, e ele veio com uma explicação que a gente não tem muito conhecimento, né, na verdade, de como mostrar a imagem, de como vender a nossa imagem, né? E ele veio para poder mudar isso daí e mostrar que existe um projeto em cima do seu nome, do que você faz, do que você vende, do que você propõe para os seus clientes, tal. E aí ele fez umas pesquisas comigo, perguntando do tempo de profissão, de como eram meus clientes, qual que era a faixa etária e tal, e criou essa logo novo, né, em cima de um F de Fisiofran e de Frank e de fisioterapia, então juntou uns detalhes que eu não tinha pensado antes, né, vou ser bem sincera. Só um profissional da área mesmo, né? Para ter esse site sim, aí. Cada um no seu lugar, né? E por isso que a gente fala que às vezes a gente não conhece todas as profissões, né? E precisou de passar por essa repaginada para ver que precisa de profissionais para fazer coisas que às vezes você não conhece. E como ganhou destaque ali na avenida, né? Pois você viu que mudança, né? As cores, né? O formato, o jeito de impactar mesmo com a visão mesmo, né? O primeiro impacto é aquele azulão e aquele verde gigantesco, então deu uma diferença boa mesmo. Eu já te conheço há bastante tempo, mas então, já que você utilizou a palavra impacto,
Qual é o primeiro impacto que os clientes, que o pessoal que chega na Fisiofran tem com o atendimento da Fisiofran, Denise? Engraçado. Isso vem mudando, sabe? Quando eu comecei, eu falo que assim, eu já tô velha de profissão, né? E eu vejo que as coisas vêm mudando conforme vai passando o tempo, né? Hoje as pessoas me enxergam assim, a Denise, a profissional, né? Já tem um nome e tal, então eles já chegam com uma expectativa um pouco maior do tratamento, né? Porque fulano já fez com você e deu certo, ciclano já fez com você e deu certo. Então eles já vêm com uma certa espera de um tratamento, né? Antigamente não. Eles chegavam e cresciam junto comigo. Eles vieram crescendo junto comigo, né? Hoje não. Hoje eles já chegam com aquela expectativa. Então é bem diferente de antigamente. E a responsabilidade é muito maior, porque a pessoa já chega esperando que o resultado vai ser positivo. Quer dizer, ele entrega a solução do problema nas suas mãos, sendo que não é só, não depende só de você, né, Denise? Até eu estava ouvindo a entrevista que você fez com a fisioterapeuta de Muzambinho, e ela comentou sobre a porcentagem, né, do pessoal ter que trabalhar também, a porcentagem do paciente, a porcentagem do fisioterapeuta. Realmente, a expectativa é muito grande deles no nosso trabalho, mas a nossa expectativa neles também responder ao nosso trabalho é gigantesca, né? Porque um depende do outro, e as pessoas, até ouvi bem assim, o detalhe que você comentou da necessidade que as pessoas estão de atenção, né? E hoje essa necessidade está muito grande. Então, ele tem a necessidade da atenção e ainda a expectativa. Então, é muito grande, é muita diferença de trabalhar hoje e trabalhar antes, né? É bem diferente. A responsabilidade de vocês é gigantesca, porque, como eu falei com a Verônica, eu vou repetir, a pessoa chega lá não só esperando a solução do problema físico, mas muitas vezes também esperando um contato que ela não tem em casa, não tem com os familiares, muitas vezes, né? E vocês dão essa atenção, né? E às vezes eu vejo muito assim, a família inteira vem, não é só o paciente. A gente acaba atendendo uma amplitude um pouco maior, sabe? Então vem, por exemplo, alguém que vem, um cadeirante, ele nunca vem sozinho. Então, ele vem com algum familiar, ou com algum cuidador, ou com alguém que fique com ele. Sim, né? Então, assim, a expectativa é dele e da pessoa que está junto, né? Então, assim, isso vai aumentando cada vez mais o quanto você tem que trabalhar esse paciente e ele acreditar no seu trabalho e juntos crescerem, né? Juntos procurar resultados. E aí a expectativa tanto dele quanto de alguém que cuida, né? Então, assim, cada vez mais a pessoa está procurando o cuidado e a necessidade da atenção. Está bem grande. Quanto tempo você está na profissão mesmo, Denise? Eu vou fazer 18 anos de profissão. Então a gente dá para traçar um paralelo de 18 anos atrás, 15 anos atrás para hoje, né? Muitas mudanças aconteceram, né? Você sente isso, que hoje as pessoas estão realmente mais sozinhas, mais solitárias e, claro, que procuram para encontrar uma solução de algum problema físico, né? Que ela tem aí na Fisiofran, mas muitas vezes também ela precisa desse contato, desse carinho, desse abraço. Eu falo que a nossa profissão, ela tem um detalhe gigantesco, o toque. Entendeu? O poder das nossas mãos. O poder das nossas mãos, o poder de você chegar na pessoa e relar, e tentar relaxar uma musculatura, ou tirar uma dor, ou às vezes fazer um movimento que a pessoa não faz mais. Então, assim, esse contato, as pessoas estão carentes. Né? Ainda mais agora após a pandemia, que se cortou abraço, se cortou um beijo, se cortou um pegar na mão. Então, isso fica muito claro que a necessidade é gigantesca e que as pessoas estão se afastando uma das outras cada vez mais. Impressionante, né? A tecnologia, ela veio para aproximar as pessoas, né?
O que a Sim, gente está fazendo aqui agora, a gente não faria há 15 anos atrás, né? Uma sim, entrevista sim. online. E, ao mesmo tempo, ela distanciou, né? Porque as pessoas, com a pandemia ainda mais, né? Ficam isoladas dentro de casa, né? É muito triste, né, essa situação que a gente vive, né? Mas, e assim, antigamente você falava assim, o idoso, ele fica sozinho, tá? Hoje não. Hoje não Né? é o idoso. Hoje é qualquer faixa etária. Hoje você vê a moçadinha aí, ó, de 14, 12, sei lá, 15 anos, que eles estão carentes de atenção. Porque às vezes chega em casa, um celular, o pai no celular, a mãe no celular, e não consegue trocar uma palavra, sabe? É. Eu vi uma imagem esses dias que me deixou tão assim assustada. Tava uma criança, a mãe e os avós todos no celular, inclusive a criança também. E assim, ninguém conversava, sabe? Aquela Todos coisa no assim, celular. Cada um no tem seu mundinho. cada um no seu mundo. Então assim, e com a fisioterapia tem muito isso. Muito isso. E aí eles chegam, você rela, a pessoa às vezes até assusta. Fala, nossa, relou em mim. Nossa, como? Sabe? É uma coisa assim que espanta. O que seria tão natural é espantoso. E isso espanta a gente, né? Acaba a Claro. gente ficando até com receio do toque, né? É. O que não deveria. Mas em alguns casos, eu falo que às vezes a gente pede licença para poder estar tocando e tal, mas você vê que a pessoa fala assim: mas você vai relar em mim? Não tá Gente, mas acostumada, perdeu, né? perdeu-se esses detalhes, sabe? Então, eu assim, eu ainda fico muito tentando resgatar a fisioterapia de antigamente, sabe? Que era um toque, que era uma conversa, uma explicação de como o negócio funciona, dessa expectativa que todos têm, o como a gente vai abordar o tratamento. Eu vou começar assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer assado, para as pessoas sentirem que você vai estar ali, É. sabe? Que não vai ser só online, né? Nessa entrevista que você citou, que eu fiz recentemente com a Verônica, lá de Moçambique, que também é fisioterapeuta, Sim, eu até eu não lembro se foi eu que falei para ela ou ela que falou, que tem essa questão agora que o fisioterapeuta também tem que ser meio psicólogo. E você sim. falando isso me veio na mente, porque ao receber um paciente novo, Denise, eu acho que você tem que, antes de ver qual que é o problema físico que ela tem ali, tentar entender a mente dele, né? De como você vai chegar nesse paciente, porque cada um é um, né? Cada pessoa é um universo, né? Completamente diferente. E a reação que o Antônio Cláudio vai ter não é igual a relação que o Antônio Carlos vai ter, né? São Sim, pessoas. Eu imagino que deve ser um trabalho difícil esse seu, né? Desse primeiro contato, né? eu falo muito assim, na faculdade a gente tem até psicologia, gente. Eu tive 2 anos de psicologia dentro das matérias da faculdade, e eu falo que é igual você está perguntando, né? Assim, o primeiro contato. Então você tem que imaginar o que a pessoa imagina de você, imaginar o que ela espera de um tratamento que ela não sabe nem como é feito, né? Então, assim, é muito difícil, é muito completo, muito detalhe, né? Eu falo, esses dias chegou uma pessoa na clínica e ela estava toda recolhida. Aí eu falei assim, você tá com medo? Ela falou assim, não, não é medo, eu tô ansiosa. Eu falei, não, então abre esse corpo, relaxa, vamos conversar. E comecei a abrir o braço para ver se ela se abria, Se relaxar, sabe? sim. Para ver se a pessoa se expõe, né? E assim, eles chegam com esses detalhes, que às vezes é um detalhe até do jeito que a pessoa entra na clínica, né? Eu fico muito, às vezes, a clínica tem câmeras, às vezes eu fico olhando eles descerem do carro para Ah, ver tá. até assim o primeiro pisar para O chegar dentro da primeiro clínica. olhar, né? Tudo isso Tudo isso faz diferença. conta. Tudo isso conta. Hoje, essa semana começou um senhor, né? E o primeiro dia ele não conversou nada, porque ele perdeu um pouco a fala. E hoje eu fui buscá-lo no carro. Na hora que eu cheguei no carro, eu falei assim: boa tarde, tudo bem? Ele, oi! Aí ele já respondeu um oi que no primeiro dia não foi Não daquele tinha. jeito. Aí eu, tudo bem? Ele, bom.
Falei, nossa, ganhei o dia, porque no primeiro dia ele só falou oi, hoje ele já falou tudo bom, entendeu? Hoje ele já deu uma resposta a mais. Sim. E assim, são esses pequenos detalhes, né, que às vezes a gente precisa procurar meio que pelo em ovo para poder tratar melhor o paciente, né? E é interessante, né? A gente vai ficar falando de psicologia agora aqui, Denise, mas Imagina. é interessante porque uma pessoa, você falando dessa forma da pessoa que chega lá mais quietinha, Sim. né? Mais tímida, né? Geralmente, na minha cabeça, completamente ignorante dessa área de fisioterapia, ela tem os músculos mais rígidos, né? Porque ela tem uma vida mais fechada, né? Então, Sim. deve ser difícil você chegar para essa pessoa e fazer com que ela se relaxe, que ela pratique os exercícios, né? Sim. Vai muito da psicologia mesmo, né? E assim, a gente tem o contrário também. Aquele que é Claro. exibicionista, que é todo. Chega lá, oba, vamos que vamos. Acontecendo e tal. Às vezes, na hora que precisa de uma concentração, de uma coisa mais parada, mais Ele não fechada, consegue. um exercício isométrico, por exemplo, que é uma contração parada, ele não consegue fazer, porque não para. Entendeu? Sim, Então, ele é nós elétrico, temos né? dois Ele é lados, elétrico. né? Entendi. Então, assim, você tem que realmente estudar cada um, né? E saber como que ele responde. É bem interessante esse negócio mesmo. E acaba que usa um pouco da psicologia, né? Sim. Vamos voltar ao assunto fisioterapia agora. Vamos lá. Porque eu quero saber de uma coisa que é algo que a gente vê muitas matérias aí nessa questão da pandemia, né? A pandemia afetou milhares de pessoas no mundo todo. Claro, nossa região não é um paraíso, também muitos guaranesianos, guaxupeanos, ciburguenses, enfim, pessoas da nossa região também foram afetados. Essas pessoas pós-pandemia já estão chegando lá na Fisiofran? Você já tem pacientes que tiveram pandemia e começam a procurar a fisioterapia? Porque eu acho que é até uma recomendação dos médicos, né? Logo de cara, né? Mas essas pessoas já estão procurando ou não, Denise? Eu atendi alguns casos, sim. Vou falar para você que chegaram algumas pessoas pós-Covid, tá? Mas o que eu percebo é que ainda com a incerteza do que é, como é, as reações, tal, os sintomas, o pessoal, assim, não chega tanto, pelo menos por aqui, que o estudo foi pequeno, né, que os médicos também estão mais com dificuldade de ter a sequência de tratamento, né? Você vê que na nossa região por aqui são poucos os que atendem pessoas com Covid, né? Quase que você pode contar nos dedos quem atende Covid, e eu vejo que a indicação é bem pequena, né? O que poderia chegar na gente, muitos, eles não estão chegando tanto. E a necessidade é gigantesca. Hoje chegou aqui em casa a revista do CREFITO, né, que é o nosso Conselho de Classe de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, e falando que teve capacitação nas regiões para fisioterapeutas atender o pós-Covid, né? Até eu cheguei a fazer essas capacitações, tudo, mas você vê que eles não indicam tanto a gente, né? Poderiam chegar mais, poderiam ter pessoas que às vezes até teve uma internação ou não, às vezes tem gente que ficou em casa e ficou ruim, né? Não chegou a ser internado, mas ficou um quadro ruim, uma respiração cansada, né? Uma dificuldade de, às vezes, sentir cheiro, o mesmo de expansão pulmonar, e não veio tanto assim, não vieram tantos. É impressionante. Eu me lembro que logo no começo da pandemia, eu entrevistei um médico, agora estou tentando lembrar o nome do médico, ele é brasileiro, mas com residência na Alemanha, e a gente fez uma entrevista por telefone com ele, e naquela época, logo no 2000, né? 2020, né? Quando começou a pandemia. 2019, né? Foi o começo. Deve ter sido meados de 2020. Ele já falava que na Alemanha existia procura pelos fisioterapeutas para cuidarem da pós-Covid. E no Brasil a gente sente que realmente ainda é meio lento. Você citou um dado extremamente interessante na nossa região, como temos poucos médicos que atendem, piora ainda mais a situação, né?
Com certeza. E você vê assim, aqui para nossa região, Guaxupé mesmo, tem quantos leitos? Tiveram Sim, 20, eu acho que foi o máximo, né? De leitos massa. de UTI, né? Aí você vai para São Paulo, lembra quando eles pegaram um campo de futebol inteiro e tinham trocentos leitos, né? Então imagina a necessidade que se tinha de mais fisioterapeutas e de mais profissionais. Então a nossa realidade é muito pequena perto do que se tem para fora, né? Mas eu acho, e assim espero também, que a gente possa vir a ter mais conhecimento para aprender e para tratar melhor também, né? Eu vejo muito assim, não usa Respiron, não usa shaker nesses casos. Tá bom, mas o paciente nem chega, então como que a gente vai, né? Como tratar? E os casos que eu peguei, por exemplo, cada um chegou de um jeito. Você precisa de Tem ver que muita coisa diferença. impressionante, sabe? Um chegou muito cansado, você começava a fazer um pequeno exercício, aquilo já estava, ai, tô cansado, tô fadigado. Outro não, outro já chegou fazendo mais coisas, mas na hora que exigia muito do pulmão, já não dava conta. Então, assim, a procura de diferentes pessoas, de diferentes idades e com diferentes sintomas. Sim. Então, eu acho que foi uma coisa impressionante a diferença de como tratar um e outro e esse não pedido também dos médicos, né? E as sequelas são diferentes para cada pessoa, apresenta um sintoma, né? Eu conversei Sim, com uma pessoa, Denise, que ela o Covid dela foi logo no início, ela teve Covid logo no começo da pandemia. Foi um dos primeiros casos aqui de Guaranésia. certo. Passou quase um ano, e ela disse para mim que até hoje, dependendo de algum exercício que ela vai fazer, né, algum movimento que ela vai fazer, ela já começa falta de ar, né? De repente, se lá atrás ela tivesse procurado, né, uma fisioterapia, se o médico Sim, tivesse indicado uma fisioterapia, não teria sim. esse problema, né? E a gente está vendo a recidiva, né? Agora está tendo recidiva. Pessoas que Sim. pegaram em 2019, 2020 estão pegando novamente. É. E aí é uma segunda contaminação e assim, o processo tudo de novo. Será que esse pulmão vai ter força suficiente para depois? A gente não sabe como que vai ser, né? Então, assim, a necessidade ainda cada vez maior de estar fazendo atividade física, de estar se alimentando bem, de estar conseguindo que esse pulmão respire o suficiente para manter você em pé, né? Então, eu não sei até aonde a gente vai conseguir chegar, né? Nós estamos na terceira dose, a propósito, né? Imagina. Sim, sim, país já pedindo a quarta dose, né? Sim. Ô, Denise, no seu meio, né, na fisioterapia, nos artigos que você lê, o que você recomenda para quem passou pelo período, porque quem está na pós, né, no pós-Covid, qual é a recomendação nos artigos que você tem lido ultimamente? Porque é tudo Olha, muito novo, né, Denise? De repente você sim, lê uma coisa hoje, daqui 15 dias já mudou completamente, né? Mas sim. hoje, nesse dia, o que é a recomendação? Assim, o mais necessário, atividade física e manutenção da cardiorrespiratória, que é assim, o primordial mesmo, Essencial. o que tinha que se manter ideal, né? Manter essa respiração constante, com frequências legais, né? Uma saturação de oxigênio boa, e é através de atividade física, não tem outro jeito, né? É. E é Seria isso. impressionante. E isso está desde o começo da pandemia, né? Isso não está mudando de 15 em 15 Não, dias, não, né? não, isso não, Tudo bem. isso não, isso E não. com a pandemia, Denise, até mudando um pouquinho de assunto, como é que ficou a Fisiofran? O pessoal ficou com medo de ir, porque tem muito essa questão do toque, né? Não só a Fisiofran, mas todas as clínicas que você tem contato aí, Brasil afora, você tem muitos contatos. Como é que esse pessoal ficou? Deu medo, porque a gente ficou sem saber o que ia acontecer, né? E para vocês que tem essa questão, vou repetir, do toque, eu acho que o susto foi maior ainda, né? Mas assim, a dor não espera, né, Antônio Cláudio? Não tem jeito, né? Tem, tem esse detalhe, né? Então, assim, na pandemia, a gente ficou fechado apenas uma semana,
e depois a gente trabalhou naturalmente, assim, claro, com todos os cuidados, né? Álcool gel, lavar a mão, máscara e tudo mais, mas a dor não espera, né? Não tem jeito, né? Tem cliente assim, cirúrgico de coluna, de joelho, tem uns que, claro, levaram mais para frente, seguraram um pouco mais, até porque não tinha centro cirúrgico para estar fazendo algumas cirurgias, né, de emergência e tal. Mas, assim, os que fizeram, tinha que ser tratado, não tinha como, né? E assim, com todos os cuidados, mas a gente conseguiu estar atendendo, conseguiu estar tratando essas pessoas, sim. Alguns dos decretos que se saíram por aí foram centenas, né? Sim. Estadual, municipal, regional, tinha decreto de todo jeito. Algum chegou a falar para as clínicas de fisioterapia fecharem ou não? Acho que não, né? Na verdade, assim, o decreto municipal, Ah, não. Mas o nosso do Crefito tá. teve que fechar, sim. E aí depois a gente começou a voltar conforme eles foram explicando, mas isso foi uma semana só. Em uma Entendi. semana eles regularizaram, foram explicando os detalhes de como a gente fazer, de como a gente está trabalhando, e aí fluiu naturalmente mesmo, E graças a agora, Deus, né? graças a Deus, graças a Deus. Uma coisa que eu acompanho você nas redes sociais, eu sempre vejo você Sim, postando lá os seus alunos do Pilates. sim. Sim. Aquele pessoal lá pode ir para fazer uma Olimpíada tranquilamente, né? Tem cada impressionante que o pessoal faz. O pessoal, assim, procura muito, né, Né? o Pilates para uma qualidade de vida, ou até para um pós-operatório de coluna, alguma coisa assim. Muito para tratamento de coluna é indicadíssimo, né? Então, eles procuram bastante. E adoram, né? Eles veem foto dos outros, não, quero fazer também. Aí eu Mas vejo assim, já pensa que vai chegar lá e já vai fazer. no natural, né? Facílimo. Aí eu acho engraçado que às vezes eles mandam foto para mim, amanhã dá para fazer esse? Fala, a gente pode tentar, mas É. não, né, que vai dar certo, mas a gente pode até estar tentando. Mas eles vêm, eu tenho clientes bem antigos, assim, de bastante tempo dentro da clínica. Então, a Sim. evolução do tratamento, a evolução de como fazer o exercício, é bem diferenciada. Você pode olhar os detalhes. Se você pegar uma foto de alguns mais velhos, assim, de casa, os mais novos estão indo, né? Estão Vai crescendo, né? aprendendo e tal. Sim. Mas os mais velhos, se você pegar os detalhes, a evolução de 1 ano para 2, 3 anos de clínica é muito grande. É uma diferença bem grande. É bem bonito, né? Chega a ser bonita as Sim. imagens, né? É bonita, são imagens lindas. Essas pessoas que chegam lá e procuram o Pilates, geralmente é indicação médica? É para fazer algum tratamento? Ou tem muita questão? Eu tenho uma vida sedentária, eu quero fazer Pilates. Qual que é a maior demanda nessa daí? Olha, Antônio Cláudio, eu gostaria muito que fosse demanda com pedido médico. É, Muito, mas não mas é. não é não. A realidade é bem diferente, né? A maioria procura por qualidade de vida ou por dor. E, falaram que é bom, eu posso tentar, né? Você acha que eu preciso ir ao médico? Alguns casos a gente pede que realmente tenha pedido médico, tenha solicitação, né? Alguns casos que são mais leves, que a gente pode avaliar com muita qualidade de avaliação e tratar, mas a indicação médica seria bem legal. Seria bem Por legal. que não acontece, Denise? É uma briga que tem aí? Que eu não tô sabendo? Eu não sei, assim, até que ponto, sabe, Antônio Cláudia? Eu falo muito que a gente tem que trabalhar em conjunto. Eu acho que tudo que você acrescenta, você cresce, sabe? Se a gente conseguisse trabalhar médico, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, uma TO, uma fono, tudo junto, seria maravilhoso. Seria É. maravilhoso, né? Mas ainda existe o eu quero ganhar, ou eu não sei indicar. A gente não sabe também até que É. ponto eles têm conhecimento para estar indicando, né?
é igual o Fabiano, que foi um designer que fez a reforma da clínica. Eu não sabia usar um tratamento, um trabalho de um O trabalho designer. dele, esse profissional, né? Entendeu? Então, assim, até você precisar, aí você conhece. Mas quando você não conhece, como é que você indica? Né? Então, eu não sei até que ponto o não conhecimento ou o não sei se isso vai ser o suficiente, também pode ser o caso, né? Pode ser o caso de, olha, eu vou, sei lá, eu vou tratar primeiro só medicamentoso, porque ainda existe essa parte de que eu quero tentar segurar no medicamento para depois indicar uma outra coisa, Eu vou né? resolver sozinho aqui com medicamentos. Mais ou menos isso, Sim. né? A gente tem o caso SUS, por exemplo, que até a pessoa chegar no exame ideal, vai várias sessões com o médico para depois ser encaminhado, para esperar para isso, para aquilo. Então, assim, a gente não sabe se isso é muito cultural, se é não conhecimento, ou se eu mando e a pessoa também não quer fazer porque acha que é caro. Pode ser também, Sim, né? claro, Tem claro. vários fatores, sim. As pessoas que começam lá no Pilates, eu vejo pelas fotos, pelo menos, a alegria do pessoal. Eu acho que vai ter dor no começo, eu imagino, né? Que deve ser um pouco dolorido no comecinho, mas depois a gente percebe uma satisfação no rosto das pessoas, né? É, Deixa de ser uma obrigação e passa meio que ser uma diversão depois, não é? Ou eu eu estou vejo enganado, assim, não é isso? eu trabalho muito com grupos, né? Então, assim, a maioria, às vezes fala assim, ué, cadê fulano? Não veio hoje? Ah, vou buscar. Ah, vamos ligar. Ah, Vira o vamos procurar. grupinho. Já fazem até grupos, sabe? Aí chega fulano, oh, vamos fazer uma foto de dupla? Vamos fazer uma foto de É, trio? Né? Eles começam a criar uma satisfação gigantesca. E, assim, um dos fatores que o Pilates ajuda muito é essa autoestima, né? Essa diminuição da ansiedade, essa participação em grupo, né? Isso é muito interessante. volta Isso é naquilo que muito, a gente falou no começo, né? sim. Né? Assim, o mais interessante de tudo isso é que você vê que a pessoa às vezes chega tão fechada, tão ansiosa, tão depressiva. Eu tenho casos de síndrome do pânico que eu nunca pensei que a pessoa ia virar de cabeça para baixo, fazer uma inversão no Pilates, e de repente ela está invertida e assim, fica lá. Ai, tá tão gostoso, posso ficar mais um pouquinho? Porque Virou a Daiane começa a dos Santos. se conhecer, começa a se olhar diferente, né? A ver que o corpo responde a algumas coisas com satisfação, né? É gostoso de ver, é bem gostoso. Denise, eu me lembro quando você foi, eu estava no rádio ainda, a gente foi começar a falar de Pilates, eu acho que você estava trazendo Pilates para Sim, Guaranésia, se eu estou sim. enganado. Ainda tinha muito preconceito naquela época, não tinha? Eu acho que isso já foi quebrado, né? Ou ainda tem muita gente que fala assim, isso aí não vai resolver, ficar aí fazendo esses exercícios, isso aí não vai resolver o problema. Ou ainda tem isso? Eles acham que é fácil. É. Isso é engraçado. Quem fala que Pilates é fácil é mentira. Pilates é muito difícil. Tem que ter muita concentração, muito controle corporal, conhecimento do seu corpo, o quanto você pode ir, o quanto você não pode ir, o recuar, o eu dou conta, o eu não dou conta, né? Então, assim, tinha um detalhe grande: homem não faz Pilates. Sim. Era assim, um É. absurdo, né? E isso A vem maioria mudando. hoje ainda são mulheres, né? Pelas fotos, agora eu tô tentando me lembrar, a maioria é homem. A minha maioria é homem. É homem. Sim. Eles não gostam de muitas fotos, né? Porque na maioria das fotos que eu vejo, me parece que. Bom, eu posso estar. Talvez a minha memória esteja me traindo, mas eu me lembro Não, mais de mulheres fazendo. não, eu tenho muitas mulheres, muitas, mas Hoje tem tá mais quase homens. que igualando homens e mulheres. Tem bastante, bastante. E assim, eles vêm conhecendo, tendo um conhecimento corporal muito grande,
né? E essa melhora, até para trabalhar, sabe? Eles comentam, nossa, eu consegui fazer uma força diferenciada, eu usei o meu corpo a favor da minha força, né? E às vezes não conseguiria antes. É bem interessante. Bem interessante essa diferença. É engraçado isso que você falou, porque não tem muito motivo, né, para o homem não querer fazer o Pilates, né? O que passava na cabeça? O que era? Porque, na verdade, quando se iniciou o Pilates, era início com bailarinas. Ah, tá. Então, assim, vem-se a história de que Pilates é para bailarina, né? O começo, né? O Joseph, quando criou, ele tratava muitas bailarinas, né? Então, ficou um pouco esse mito, né? De que os homens ficaram, não faço Pilates. Né? A gente usa muito ponta de pé, são detalhes, né? Que às vezes, é muito delicado. Não é bem isso. Fique na ponta do pé para ver a delicadeza. Às vezes é tão difícil de fazer que fala assim, nossa, se um homem conseguir fazer, eu fico feliz, viu? Eles têm muita dificuldade, né? E o homem vem com aquela coisa que tem que ser bruto. Não tem que ser bruto, né? Às vezes, você usar o seu corpo a seu favor, facilita muito mais, né? Claro. Muito mais. Denise, para a gente ir caminhando aqui para o final, eu conversei com a Verônica, e uma coisa que eu falei, eu deveria ter conversado com você logo no começo do nosso bate-papo, foi a questão desse danadinho aqui, celular. Sim. E ela me falou de um dado, né, que hoje em dia, eu até perguntei para ela que hoje em dia as pessoas estão ficando corcundas, né, vocês têm um nome científico aí para isso, mas as pessoas as pessoas estão ficando assim. E ela até me falou que hoje bebês estão nascendo já com esse pequeno desvio, né? Eu não sei qual é o termo correto para se usar. Um desvio. Eu fiquei espantado com isso. Assim, o que eu consigo ver muito, antigamente, falava assim, quando falava de coluna, falava, não faça cirurgia. Era assim, muito. Ninguém queria fazer, todo mundo tinha medo. Não vou fazer, posso ficar paraplégico, tetraplégico, tal. Vou ficar numa cadeira de roda. Hoje já mudou isso. Hoje se faz muitas cirurgias de coluna e que dão certo. Algumas, claro, tem problemas. Como toda cirurgia, né? Como qualquer uma cirurgia. Mas você vê assim, que hoje as lesões de coluna estão cada vez maiores. E antigamente era muito lombar. E hoje é muito cervical. Por quê? Pescoço. O pessoal tá assim, né? Fica abaixado. E ombro. Você vê muito fechamento de ombro, muita protusão desse ombro, porque fica ali com o dedinho, né? Lesões de túnel do carpo, tendinites de mão, de ficar teclando mesmo, só numa posição, né? Assim, a coluna é grande, mas tem umas lesões que você fala, nossa, como que a pessoa tem esse tipo de lesão? E ela tem. Eu tive um caso em específico que a pessoa começou com uma dor cervical, veio descendo, e não fazia nem a oponência mais, né? Deixa eu te mostrar aqui. Isso aqui chama oponência de polegar dos dedos, né? Que é o que diferencia a gente do macaco, que o macaco não faz, né? A gente faz essa oponência. E aí, a pessoa não conseguia fazer mais. Ela só mexia só aqui. Só essa pontinha. Tanto mexer Tanto digitar. Quando precisava dobrar aqui, não conseguia. É muita e cada vez mais jovens. Denise, jovens. E eu não vejo, assim, pelo menos, assim, em pouco tempo, uma mudança nisso, né? Isso não vai acontecer, a não ser que surja um celular lá que seja controlado pela mente, né? A gente vai ter que continuar dessa forma. Sim. Vai ser uma evolução do ser humano, será isso? Vai acabar sendo, o ser humano vai ser forçado há alguns anos, assim, tipo o filme, agora eu esqueci o nome do filme, que tem o robozinho, Wall-E, né? Eu acho que é o Wall-E, que tem que todo mundo sentado, né? Obesos, só ali mexendo no celular. Será que essa é a evolução do ser humano? A gente não vai ter
Tomara que não, né, Antônio Tomara que Cláudio? não, né? Porque vai Porque ser muito triste, né? Vai ser um mundo muito solitário, eu acho. Porque aí as pessoas vão ficar só naquele mundinho de celular, corcundinhos, né? Travadinhos, naquela posição horrorosa. mas é preocupante, né? Sim, muito. Assim, o que mais me preocupa, eu tenho um bebê, né? O meu menininho de 1 ano e 5 meses. Ele olha, ele sabe mexer no celular. É. Ele passa o dedinho, sabe? Você vê assim, ele passa o dedinho. Eu evito ao máximo de dar o celular na mão dele. Assim, é raríssimo eu dar o celular na mão dele. Mas até quando eu vou conseguir segurar isso, né? Porque tá todo mundo. Você vai nos lugares e todo mundo tem celular. Todo mundo, sem exceção. Da criança de 1 até o idoso de 90, de 100, sei lá. Todo mundo, todo Né? mundo. Então, assim, eu não sei como a gente vai conseguir segurar essa evolução dos aparelhos, que eles evoluem cada vez mais, eles centralizam as pessoas cada vez mais a usarem o aparelho, né? Sim. E a estar trocando de coisas e tal, mas eles não fazem a gente mudar as posições, né? É sempre a mesma Igual postura, você desde falou, o poderia início, né? ter alguma coisa, sei lá, não sei, eu fico imaginando assim, talvez antigamente tinha aquele de canetinha, né? Mas aí Tinha, você tinha que estar segurando a canetinha e batendo. dava um Então, problema na mão o depois. movimento da mão Pulso. também, de pulso, de dedo, né? É. Eu não consigo ainda ter imaginação que isso vá mudar, viu? Não consigo, não. Eu acho que realmente nós teremos muito trabalho. Ainda bem para vocês, né? Graças a Deus, né? Por um lado, graças a Deus que teremos trabalho, mas é bem triste, né? É uma Não, realidade é triste, eu preocupante, acho. né? É muito preocupante que a gente percebe essa geração, né? Adolescentes cada vez. Eu gosto muito de observar as pessoas, eu observo muito adolescentes cada vez mais altos. Eu não sei se eu estou errado, com estatura maior. A minha geração era bem baixinha, comparada às de hoje. A gente vê meninos altíssimos, né? E Sim. todos meio corcundas, né? Como você disse, com as cabeças arqueadas para frente, né? Sim. Muito dessa questão de celular, né? E imagina os filhos deles, né? Mas sabe o que eu penso, assim? Antigamente a gente preocupava tanto com mochila, né? Ai, nossa, não carregue mochila nas costas, tal, porque dá dor e tal. Qual o peso da mochila, a altura que tem que ser essa mochila. Gente, a mochila virou nada, né? É como se a gente não existisse mais mochila na vida. Mochila quase que não faz efeito nenhum perto do celular. O desgaste muscular para uso de celular é gigantesco. É gigantesco. E você vê que, assim, a estrutura modificou, mas os músculos também, Antônio Cláudio. As pessoas têm dores tensionais de ficar na posição. Às vezes você fala assim, abaixa o ombro, a pessoa tá assim, ó, travada. Isso aqui não movimenta. Parou de movimentar. Parou de movimentar. É bem, você vê assim, muito. E moçadinha nova. E só crescendo, né, Denise? Porque quando você começou há 18 anos atrás, 15 anos atrás, a gente ainda não tinha tanto celular. Claro, já existia o celular, mas era o começo do celular ainda, né? Não tinha tanta tecnologia embarcada no celular, né? O celular era para falar e para alguns mandar mensagem, né? Hoje tudo é no celular. Tudo é no celular. Tudo é no celular. E assim, uso na escola, uso no trabalho, uso em casa, é para dar um recado, é para fazer alguma coisa, tudo se usa celular. E o tempo de uso, né? O problema, acho que maior é isso, sabe? Se as pessoas usassem por menos tempo, mas não, 24 horas no celular. Tem pessoas que acordam de madrugada para ir ver o celular, né? Para a gente encerrar nosso bate-papo, qual seria a dica da fisioterapeuta para essa questão de celular? Usar de forma regrada, usar certo tempo, depois volta a usar? Tem algum dado aí científico para isso, Denise? Olha, eu acho assim, segurar o uso é difícil. Eu vejo que, assim, às vezes tem pessoas que realmente necessitam de usar por muitas horas, né?
Mas, então, assim, fazer atividade física mesmo, movimentar o seu corpo contra o que você está fazendo diariamente, né? Não deixar que ele modele o seu corpo a ponto de te dar uma lesão, de te dar um problema de motor mesmo, né? Um problema de curvatura óssea, um problema que mais para frente vai virar uma dor, ou que mais para frente fique acamado, alguma coisa assim. Então, que as pessoas procurem cada vez mais uma atividade física regular, né? Um tratamento adequado, profissionais, de preferência com profissionais, né? Que possam estar fazendo coisas voltadas para essa coluna, voltada para esses membros superiores, principalmente braços, né? Para poder estar trabalhando esses dedos, essas mãos, cada vez mais e cuidar e evitar problemas posteriores. Deixar de usar, eu acho que é impossível, mas fazer com que a gente tenha um meio termo do negócio, né? A gente trabalhar a favor do nosso corpo para que isso não seja tão prejudicial. Compense isso com exercícios físicos, né? Com certeza, com certeza. Denise, show de bola mais uma vez, como sempre, né? A sua participação nos meus programas sempre é muito bacana. Espero que logo, logo a gente volte a falar novamente aí sobre a Fisiofran, que está cada dia crescendo mais. Belíssima Fisiofran agora, né? Mais bonita que já era, né? Agora a gente está com uma equipe bem legal, temos psicólogas, nutricionistas, estamos uma equipe tentando trazer mais pessoas para trabalhar com a gente, está bem legal lá. Tem muito naquilo que você falou, né? Questão de agregar uma equipe realmente multidisciplinar para resolver determinadas situações, né? Que às vezes não é só o trabalho da fisioterapia, né? Com certeza, com certeza. Valeu, Denise, obrigado, viu? Obrigada, Antônio Cláudio. Quando precisar, pode chamar, viu? Opa, chamamos sim. Tchau, tchau. Um abraço, tchau. Expresso Cast. Não é de hoje que o Sicoob Cred Inter está presente no sul de Minas e no interior do estado de São Paulo, fazendo parte da vida de seus associados. E nos últimos 30 anos tem sido assim diariamente. Quando o cooperado precisa, basta procurar o Sicoob Cred Inter, que receberá todo o apoio que precisa. E nas comunidades onde atuamos, quem tem comércio, indústria, plantação, é autônomo, produtor rural ou profissional liberal, sabe bem disso. Sicoob Cred Inter, 30 anos. Terra Boa Cervejaria Artesanal. Ingredientes selecionados. Qualidade de produção. Amor à fabricação. Cerveja de excelência. Presente em festivais e eventos. Cerveja boa. Terra Boa. Produzida em Aceburgo. Expresso Cast. Que papo legal, né? Legal demais, né? Sempre é bom conversar com pessoas inteligentes, né? O bate-papo foi muito bacana aí com a Denise, nossa fisioterapeuta lá da Fisiofran. Agradeço a todos que acompanharam o programa até agora. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho e até o nosso próximo programa. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube. Se você assiste pelo Facebook, de curtir a nossa página, de curtir esse vídeo, de comentar, de compartilhar esse vídeo. Olha, foram tantos ensinamentos, né, tantas coisas boas que aprendemos nesse bate-papo com a Denise Frank, que eu tenho certeza que merece sim o seu curtir e o seu compartilhar, tá bom? Grande abraço, gente, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima edição.